A morte é um assunto que evitamos falar e comentar. Entretanto, o viver humano encontra em sua jornada a ameaça da morte. A morte não é um fenômeno natural na vida humana. Ela é a maldição divina contra o pecado e só Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. Neste vídeo, falarei sobre a questão da morte sob a perspectiva da Bíblia, pois nela, a realidade da morte e o seu impacto na vida humana são tratados com clareza. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 5 e versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A condição humana é marcada por uma busca incessante por significado. Desde os tempos antigos, filósofos, teólogos e pensadores têm refletido sobre a natureza da morte e a razão de sua presença no mundo. Ao longo da história, surgiram algumas perguntas como: o que é a morte? Quais são os sistemas filosóficos que tratam do assunto da morte? Como explicar o sentido literal e metafórico da palavra morte? O que a Bíblia diz sobre os 3 tipos de morte? E como compreender a visão bíblica sobre a morte? Te convido a trilhar nessa jornada em busca de entendimento e que você tire as suas próprias conclusões. Primeiramente, é preciso destacar o dilema existencial humano. Toda criatura humana enfrenta esse dilema. Não foi sua escolha vir ao mundo, mas não consegue fugir à realidade do fim de sua existência. O dilema existencial resulta da realidade da morte que tem que ser enfrentada. Está escrito na Bíblia em Eclesiastes 3 e versículos 20 e 21. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó voltarão. Quanto à realidade da morte, o homem é dentro da criação o único que sabe que vai morrer. Analisemos alguns sistemas filosóficos os quais discutem esse assunto. Existencialismo. O existencialismo foi uma doutrina filosófica e um movimento intelectual surgido na Europa, no final do século XIX. Os seus filósofos veem a morte como o fim de uma viagem, ou como um perpétuo acompanhante do ser humano desde o berço até a sepultura. Para eles, a morte é um elemento natural da vida. Mas segundo a Bíblia Sagrada, a morte nada tem de natural, é algo inatural, impróprio e hostil à natureza humana. Deus não criou o ser humano para a morte, mas ela foi manifestada como juízo divino contra o pecado. Foi introduzida no mundo como castigo positivo de Deus contra o pecado. Vejamos o que está escrito em Gênesis 2 e versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Materialismo. Materialismo é uma filosofia que o modo de vida é voltado completamente para os bens materiais e para os prazeres que eles proporciona. O materialismo é uma doutrina que destaca a importância da matéria sobre o espírito. Não admite as coisas espirituais. Do ponto de vista dos materialistas, tudo é matéria. Entendem que a matéria é incriada e indestrutível substância da qual todas as coisas se compõem e a qual todas se reduzem. Afirmam ainda que a geração e a corrupção das coisas obedecem a uma necessidade natural, não sobrenatural, nem ao destino, mas às leis físicas. Portanto, o sentido espiritual da morte não é aceita pelos materialistas. O cristão verdadeiro não foge à realidade da morte, mas a enfrenta com confiança no fato de que Cristo conquistou para ele a vida após a morte. Em João 11 e 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Estoicismo. O estoicismo é uma escola de filosofia helenística que floresceu na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Os estoicos seguem a ideia fatalista que ensina que a morte é algo natural e devemos admiti-la sem temê-la, uma vez que o homem não consegue fugir do seu destino. Platonismo. O filósofo grego Platão ensinava que a matéria é má e desprezível.
Só o espírito é que importa. Porém, não é assim que a Bíblia ensina. O corpo do cristão, a despeito de ser uma casa material, temporária e provisória, é templo do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios 3, e verso 16 e 17. Somos ensinados a proteger o corpo para a manifestação do Espírito de Deus. Acerca da morte, qual é a definição que a Bíblia nos apresenta? A partir desse momento, vamos ver o sentido da palavra morte conforme a Sagrada Escritura. No grego, a palavra morte é thanatos, que quer dizer separação. A morte separa as partes materiais e imateriais do ser humano. Em Eclesiastes 12 e 7 nos diz: "E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu." Ou seja, a matéria volta ao pó, e a parte imaterial separa-se e vai ao mundo dos mortos, o Sheol Hades, onde jaz no estado intermediário entre a morte e a ressurreição. A morte cessa a existência da vida física, ela rompe as relações naturais da vida material. A morte, como consequência do pecado, é comparada a um cruel feitor de escravos que paga com a morte. O que o pecado merece de fato é a morte. Porém, ao receber esse pagamento, o pecador não é aniquilado. A Bíblia nos ensina que a morte não é apenas o fim da vida física, mas uma consequência dolorosa do pecado, seu pagamento justo. Quando alguém peca, está plantando corrupção, e ao morrer, está colhendo os frutos desse pecado. Assim, a morte física é o primeiro efeito visível da ação do pecado. O homem vive inevitavelmente dentro da esfera da morte e não pode fugir da condenação. Somente quem tem a Cristo e o aceitou está fora dessa esfera. Só em Cristo o homem consegue salvar-se do poder da morte eterna. O apóstolo Tiago, no capítulo 1 e versículos 14 e 15, mostra-nos uma relação entre o pecado e a morte quando diz: "Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado, portanto, frutifica e gera a morte." A única pessoa que venceu a morte foi Jesus Cristo, e a resposta clara, evidente e independente de quaisquer ideias filosóficas a respeito da morte, é a palavra de Deus revelada e pronunciada através de Cristo Jesus no Calvário. Cristo é a última palavra e a única solução para o problema do pecado e a crueldade da morte. Vamos ver agora os 3 tipos de mortes que a Bíblia nos apresenta. Primeiro, a morte física. Esse assunto, já comentamos anteriormente, é a cessação da vida física. O texto em 2 Samuel diz: "Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais." O que acontece com o corpo morto quando é sepultado? Depois de alguns dias, terá se desfeito e esvaído como águas derramadas na terra. E isso que a morte física acarreta literalmente. Segundo, a morte espiritual. Este tipo de morte pode ser identificada pela expressão bíblica morte no pecado. É um estado de separação da comunhão com Deus. Significa estar debaixo do pecado, sob o seu domínio. O seu efeito é presente e futuro. No presente, refere-se a uma condição temporal de quem está separado da vida de Deus. No futuro, refere-se ao estado de eterna separação de Deus, o que acontecerá no juízo final. Terceiro, a morte eterna. É chamada a segunda morte, porque a primeira é física, identificada como punição do pecado, também denominada castigo eterno, e a eterna separação da presença de Deus. Vejamos o que está escrito em Apocalipse 20 e versículos 11 ao 15. "E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A morte não é um fenômeno natural na vida humana. Ela é a maldição divina contra o pecado, e só Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. As falsas teorias que rejeitam o ensino real da Bíblia sobre a morte. A teoria universalista ensina que Deus é bom demais para excluir alguém. Jesus morreu por todos, por isso, todos serão salvos. A teoria restauracionista ensina que Deus, ao final de todas as coisas, restaurará todas as coisas e todos, enfim, serão salvos. A teoria do purgatório ensina que quando uma pessoa morre neste mundo, tem a oportunidade de recuperação num período probatório. Nesse período, a culpa dos pecados cometidos poderá ser aliviada, enquanto aquele pecador paga por seus pecados, tendo ainda a ajuda das orações pelos mortos da parte dos amigos e parentes. Outra teoria é a da aniquilação. Seus adeptos tomam por base a segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2 e versículos 8 e 9. Destacam a expressão eterna perdição e a traduzem por eterna extinção. A palavra extinguir no lugar de aniquilar dá uma ideia que contraria a doutrina do castigo eterno como ensinada na Bíblia. De fato, o sentido real da expressão é de banimento da presença de Deus, e não de extinção, como a folha de papel se extingue no fogo. Que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento e ilumine a nossa consciência a respeito desse assunto. Estou deixando esses vídeos aí na tela. Escolhe um desses aí e vai lá assistir. Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado. Um grande abraço e fique com Deus.